Aí eu jogo de volta para São Paulo, porque eu queria ouvir um pouco a Débora, sobre esta loucura na qual a gente está entrando, que é cacete. Agora a União Europeia... Parece, eu já pedi para algumas pessoas me explicarem como que a União Europeia decidiu responder às tarifas do Trump. E as explicações são tão complicadas que, sei lá, Débora, a impressão que eu tenho é que mandaram o quê? Economistas fazerem as respostas? Muito estranho isso. É mais simples a gente ir para a China, né? Que a China simplesmente iguala. Né? Exato. O que vai acontecer, Débora? Igual você, eu também não sei o que vai acontecer, mas eu sempre gosto de citar a frase da Dilma, porque eu acho que ela é premonitória no sentido de que quem ganhar, quem perder, não vai nem ganhar nem perder, vai todo mundo perder. No mundo de guerra comercial, a gente tá rindo, mas é rindo em solidariedade com os tempos vindouros. No mundo de guerra comercial fica todo mundo mais pobre. E quem é mais pobre fica mais vulnerável. Eu vi um vídeo hoje, que a gente fica falando tarifa, né, e que as coisas vão ficar mais caras e tal. Eu vi um vídeo hoje de uma americana branquinha, loirinha, sabe assim, bem padrãozinho. E ela tava fazendo cookies e respondendo os seguidores dela que estavam reclamando que ela tava reclamando das tarifas do Trump. E ela tava embalando os cookies dela numas embalagens e falou: eu sou americana, eu faço cookies com material americano, eu vendo para os Estados Unidos, mas as minhas embalagens são chinesas, porque as embalagens americanas são um lixo. Eu tinha que gastar um tempão colando a cola para fechar a embalagem para o cookie ficar crocante, para não ficar aquela coisa mole, né, que você morde, fica aquela coisa, enfim, horrível. E quando tem um fornecedor americano que atende ao meu critério de embalagem, eu tenho que comprar 1000 num pacote gigantesco e eu não tenho cartão de crédito para isso, minha gente. Eu sou uma dona de pequeno negócio e eu queria continuar comprando as minhas embalagens na China para continuar produzindo para vocês aqui. Sabe, ela manda todo mundo se lascar, ela usa uma linguagem bem jovem, bem direta com os seguidores. Mas para mim foi o melhor exemplo de como o americano vai ser afetado, né? Que ainda que você tenha coisas sendo produzidas nos Estados Unidos mais competitiva, essas coisas também dependem muitas vezes para atender a demanda, não só por questão de preço, né? Não só porque às vezes a embalagem é mais barata, mas porque ela atende a uma demanda específica e é por isso que essa pessoa está comprando a sua blusinha lá da Shein, né? Que era no caso aqui do Brasil. Então, o que a gente vai ter é uma escalada desses... E, de novo, quem é rico consegue fazer acordos comerciais, consegue encher o saco do Trump lá para conseguir uma tarifa mais, né, amigável para o seu negócio, consegue fazer lobby. O pequeno, o pobre, a pessoa que está ali na base, que mais depende daquele produto importado, vai ser a pessoa mais prejudicada. Isso vai acontecer pelo desenhar da carruagem, né? Se a gente continuar nessa guerra tarifária, vai acontecer no mundo todo. E essa é a minha maior preocupação. Né? É esse risco de a gente ter um encarecimento generalizado e possivelmente, né, com esse medo, né, da incerteza do que vai acontecer, empresas produzindo menos e aí mais encarecimento, né? Porque é muito mais fácil para o empresário, vamos dizer assim, controlar ali a produção, lucrar menos naquele mês, do que para as famílias reduzirem muito o consumo, né? Não tem, por mais que a gente queira fazer dieta, o limite é muito claro. Agora, Débora, tem uma pergunta aqui da Rose Pitão. Ela diz o seguinte: eu vi a mídia pró-Trump dizendo que essa estratégia da taxação é uma medida que os Estados Unidos vão ver os benefícios antes da eleição do Congresso americano e assim os republicanos serão os mais votados. Isso é otimista demais? Eu junto a essa pergunta dela uma análise do Samuel Pessoa, que está no Globo de hoje, dizendo que num intervalo de até 6 meses a economia dos Estados Unidos vai ver uma série de problemas, falando em estagflação e até em recessão, que os empregos que o Trump está prometendo que vão voltar para os Estados Unidos não vão voltar, porque esses empregos nem existem mais, então que tem aí um período que vai ser difícil para os americanos. Mas a gente está aqui nessa incerteza para saber o que vai acontecer nos Estados Unidos. Então eu queria saber a sua opinião a respeito disso e como isso vai respingar no Brasil, porque ontem a gente falava aqui no Central, por exemplo, a gente começou achando que o iPhone ia sair de $1.000 para 1.500 e depois com a taxação de 104% da China, o Pedro fez uma conta rápida aqui e falou: vai ficar mais caro do que comprar no Brasil. Então, com o iPhone ficando mais caro que no Brasil, nos Estados Unidos, o que vai acontecer com o iPhone aqui no Brasil e com preços de outras coisas, de itens que são muito mais necessários para o dia a dia, por assim dizer? Perfeito, são várias etapas. Primeiro, quem está em casa pode ler, recomendo muito a coluna do Samuel. O Samuel é o cara. E esse risco de estagflação, ele é real. Estagflação é o pior dos mundos, que é você ter
inflação alta sem crescimento, né? Com estagnação até possivelmente com recessão técnica. Então, o que você tem, eu também acho que os pró-Trump estão criando uma fanfic, na minha opinião, né? Uma narrativa que não parece ter sustentação com a realidade. Eu até comentei isso no grupo do WhatsApp que está o Pedro e a Flávia. Para mim, se esses caras conseguirem fazer os Estados Unidos crescer nesse contexto, pode dar uma nova economia também, porque eles vão ter reescrito toda a literatura econômica. Porque, veja bem, economista discorda muito. A nossa palavra favorita é depende. Depende de muita coisa, porque, como disse muito bem o Creomar, o ser humano é um átomo que pensa, né? Então, é difícil prever as coisas, né? Porque a gente não prevê, a gente prevê passado, a gente explica o passado. Mas se tem uma coisa que a maioria dos economistas concorda, assim, acho que o Gregory Mankiw, que é a gente usa livro dele na faculdade, pra vocês terem ideia. Esse cara, ele mapeou que 96% dos economistas concordam que tarifa é ruim. Mais tarifa é ruim, empobrece pessoas, é ruim para as empresas, é ruim para a competitividade. Vai beneficiar o grupo de empresas ou negócio, pode ser agricultura também, que é ineficiente, que está ali fazendo lobby para tarifa. Então, é uma das poucas coisas que a gente concorda como classe profissional. Então, se tem gente dizendo não vai dar certo, e se der certo, pode dar uma boa economia também, porque realmente vai ser uma coisa nova e revolucionária. Eu consigo dizer isso com muita certeza. Então, eu totalmente de acordo com a leitura do Samuel, a gente tem um risco muito sério. Inclusive, tem outros analistas também de macro falando que o Fed americano, né, o Banco Central americano, vai ter um dilema aí, que é, a gente controla mais a inflação, que vai estar pressionada ainda mais com essas tarifas, ou a gente olha para o emprego, porque está vindo sinais de recessão, de encolhimento, porque no meio de certeza as empresas vão dizer, não vou gastar muito aqui, vou produzir muito não, porque vai que as pessoas não compram, porque o preço vai subir, né? Vamos segurar aqui. E aí isso também impacta o emprego. E aí a pergunta é, beleza, se o Fed priorizar emprego, a inflação vai subir mais? As pessoas, tem que lembrar que parte do público americano votou no Trump por causa da inflação, por causa da comida na geladeira tá cara. Então, como é que isso vai resvalar no Partido Republicano e como é que o eleitor vai responder isso no meio do ano? É uma incógnita, mas não é passeio no parque, não. Essa coisa de, vai dar tudo certo em 1 ano e meio, eu acho muito otimista, dado toda a literatura econômica que a gente tem nesse setor, e é uma das poucas coisas que me parece que existe um consenso. Sobre o Brasil, que foi a segunda pergunta... Boa. É muito difícil dizer, porque é o seguinte, na primeira análise, dado que a nossa tarifa foi baixa comparada com até aliados, né? Tem um meme que eu vi, que era até em espanhol, que dizia assim, o Milei, eu fui nos Estados Unidos e a nossa tarifa foi a mais baixa, foi 10%. E aí botaram a carinha do Lula falando, eu xingo esse cara todo dia e também consegui a mesma coisa. Então, muitos analistas estão falando, olha, dado as nossas tarifas no curto prazo, a gente está seguro, mas tem os impactos, né, que a gente chama de segunda e terceira ordem, é uma coisa meio matemática, assim. Ok, mas como essa conjuntura macroeconômica vai afetar o Brasil? Num momento de incerteza, as pessoas vão para onde, né? Como diz o Gil do Vigor, dólar. Não à toa, apesar de ser os Estados Unidos que está causando essa confusão toda, a gente está com dólar passando a R$6 aqui. Porque o pessoal vai dizer, olha, os Estados Unidos é doideira, mas assim, eu vou colocar meus ativos em dólar e não em real, porque o Brasil está nessa situação fiscal complicada, a gente também está com inflação alta, a gente tem várias coisas para resolver internamente. E acho que eu vi a Solange Srour, macroeconomista também incrível, vale a pena acompanhar, falando que assim, a gente podia até ter uma reversão de expectativa para mais crescimento, mas nesse ambiente de incerteza global, pode ser que não. Então, embora a questão da tarifa não ser tão alta, você pode dizer, o Brasil está bem posicionado, mas... tem todas essas nossas questões internas e históricas e no momento de crise, país em desenvolvimento dificilmente é um país em que as pessoas vão colocar recursos e vão botar fé que vai crescer e se desenvolver. E além disso, tem o fato de que não tem uma clareza de movimento de que o Brasil tem assim, uma melhoria com a questão com o acordo com a União Europeia e tudo, mas a gente não tem um governo que tem um histórico de ser pró-comércio. Então, nem dá para dizer muito que se afastando dos Estados Unidos a gente vai se aproximar de grandes países, vai fazer grandes acordos andarem para, vamos dizer, integrar o Brasil com o resto do mundo. Então, também tem esse lado. Vou fazer uma pergunta bem economia for dummies, porque eu me embanano às vezes com alguns conceitos. Porque a gente vem falando, né? O Samuel falou de estagflação, tem muitos analistas americanos falando em recessão, e eu já ouvi gente falando, olha, o que vem por aí é uma grande depressão, igual nos anos 30.
Qual que é a diferença? Perfeito. A diferença é grau. Sempre é o quão ruim. Tá. Mais ou menos é ruim e é terrível e é o apocalipse. É mais ou menos isso. Estagflação. É estagnação, né, quando não tem crescimento, mas com inflação alta. Em geral, a gente entende que a inflação fica mais alta quando está crescendo a economia, porque as pessoas estão comprando. E às vezes tem um descolamento do quanto a economia consegue entregar e as pessoas estão comprando. Mas se tem uma banda que o pessoal acha que é saudável, ok, vamos dizer assim, a maioria dos economistas vão concordar com isso. Quando você está estagnado, mas a inflação está alta, quer dizer que as pessoas estão ficando mais pobres, né? Porque elas têm um salário, mas esse salário vai perdendo valor ao longo do tempo, então elas vão ficando um pouquinho mais pobres. No caso de recessão, aí tem perda de emprego mesmo. Leva um tempo, porque né, as pessoas têm contratos, você tem que dar aviso prévio, é caro demitir, às vezes as empresas demoram para demitir, porque para recontratar depois, se a economia se recuperar, demora, mas você começa a ter efeitos que a gente chama de economia real. As pessoas começam a perder emprego e a renda delas cai muito. E depressão é quando isso acontece com muita gente. Com muito mais gente. Ao mesmo tempo. E no mundo globalizado, e aí, não é um país só. Exato. Então, a gente tem essas etapas. Claro que as democracias hoje, diferente de 29, elas têm mecanismos muito mais sofisticados de lidar com grandes massas de desemprego ou de desocupação de atividade, como foi no caso da pandemia. Né? Os países do mundo todo tinham que mandar a pessoa ficar em casa, a gente entrega dinheiro e faz as pessoas ficarem em casa. O problema é que, numa situação de inflação alta por causa da questão das tarifas, isso também gera mais inflação ainda. Então, o dinheiro que você está dando para a pessoa para aliviar o problema dela de desemprego, ele começa a perder valor muito rápido porque você tem todas essas pressões para a desvalorização das moedas. Então, não tem solução fácil, não tem saída fácil. O que vai ser? Se vai ser uma estagflação, uma recessão ou uma depressão? É como eu falei, eu não sei. Não. E ninguém sabe. O que a gente tem é analistas diferentes analisando e olhando para pedaços dos mercados de maneira diferente. E a gente vai ter que ver também porque... De novo, não é nada linear, né? Muitas vezes o que a gente imagina vai ser uma depressão e o medo de uma depressão faz os agentes, e aí são os mercados, os eleitores, se movimentarem de maneira enérgica e acaba não sendo tão ruim. E as pessoas pensam, mas não foi tão ruim assim. Não foi tão ruim assim porque as pessoas botaram agiram, freio. né? Elas agiram, e seja trocando os congressistas para parar o Trump, seja tirar a bolsa cair, as bolsas caírem todas sinalizando que, olha, isso aqui não vai dar certo, seja venda de título americano para dizer que não confia nos Estados, sinalizar que não confia, né, nessa condução da dívida americana. Então, esperar como é que as pessoas, né, a sociedade, né, as sociedades vão reagir a a essa guerra comercial e essas questões políticas também. Muito bem. E aí você já deu a deixa, porque eu confesso que eu combinei esse jogo antes do Central só. Eu falei assim, posso te perguntar o que está acontecendo com os títulos americanos? O que quer dizer quando os títulos começam a ser vendidos? Para quem não sabe, um dos efeitos dessa onda, né, de aumento da tarifa daqui, retalio dali, foi que começou a atingir os títulos, e aí a imprensa americana começou a cobrir, primeiro falando, será que são os próprios chineses que estão vendendo? Agora parece que já ficou mais claro que não. O que isso quer dizer? Que sinal que o mundo está dando quando começa a mexer nesse ativo? Perfeito. A gente tem que lembrar que tudo tem um mercado, né? Tudo tem um mercado, tudo tem uma troca, uma oferta e uma demanda, e tem um preço. Né? E o que são os títulos americanos? É o preço da dívida americana. Os Estados Unidos, e assim como o Brasil também, sempre posso fazer esse paralelo, precisa de mais dinheiro para entregar serviços públicos, para entregar infraestrutura, segurança, enfim, tudo. E aí ele joga no mercado e diz, olha, eu tenho um título da minha dívida, você me dá o dinheiro, você me empresta esse dinheiro, você compra esse título e eu remunero uma taxa de juros tal. Quando as pessoas estão vendendo esse título, elas estão dizendo, olha, por esse preço que tá, não compro. Então elas começam a vender. E, em geral, o que afeta isso? Confiança afeta muito isso. Então, no Brasil, por isso que quando, sei lá, saiu um anúncio do governo falando que ia gastar mais ou que não ia cumprir determinada meta. E aí o pessoal já começa a vender. Porque esse governo não é muito lá de confiança, essa pessoa é como você prestar dinheiro para um amigo seu que não está pagando. E tá só luxando no Instagram. Você começa a fazer, isso aqui, por essa taxa de juros, está valendo a pena, não. E aí você vende o título ou para outra pessoa ou você devolve. Né? Você vende e você joga no mercado. E aí esse título começa a perder valor. Então, nos Estados Unidos, a sinalização não muita confiança na economia americana e na gestão da dívida pública a este preço. Isso pressiona o quê? O Banco Central a elevar a remuneração desses títulos, assim como no Brasil isso também acontece. Então, é um sinal de desconfiança. A questão, especificamente com os Estados Unidos, e o Samuel fala muito disso, então por isso que eu recomendo vocês lerem as colunas dele, é que dado que
a moeda de segurança do mundo é o dólar, não tem muito para onde fugir. Porque se os Estados Unidos não é um lugar tão de confiança, você vai comprar dívida de onde? Não dá para colocar na bolsa, a não ser que você esteja querendo fazer assim, não, tá embaixo, em algum momento se recupera no longo prazo e eu recupero meu dinheiro. Mas assim... É menos seguro. É menos seguro. Então, para onde é que você vai? Você vai comprar título da dívida chinesa, que é um país que não é democrático, bem menos democrático dos Estados Unidos? Então, também fica isso, né? Sinaliza-se, claro, que é uma queda na confiança dos Estados Unidos, na economia americana, mas ao mesmo tempo não tem muito para onde fugir, porque qual é a outra coisa mais segura? Não à toa que está se vendendo título, mas mesmo assim, em vários outros países, no caso em relação ao real, o dólar está mais valorizado porque se confia mais, né, que os Estados Unidos em algum momento vai se recuperar do que nas incertezas aqui do Brasil. Então, agora, mas na verdade parte dessa desconfiança / confiança é muito dúbio, porque tem gente falando assim, olha, na verdade o que eu acho que vai acontecer é que semana que vem já não tem taxa nenhuma desse nível e não sei o quê. Tem gente, exato. Aí tem gente falando assim, bom, mas se é assim, melhor esperar. E aí para tudo. Aí nem investe, nem compra, nem vai. E se não virar? E aí... Exato. E essa espera, foi perfeito que você falou, essa espera é justamente o que gera a estagflação ou recessão, porque você faz, não, eu ia contratar 5 pessoas, mas essa confusão não vou contratar as 5, vou esperar. Então, em vez de você ter crescimento, você tem uma estagnação, porque quando você multiplica todas essas pequenas decisões no dia a dia, aí você tem, né, o resultado do país inteiro, né, e dos países. Então, foi perfeito isso, porque se você está esperando, você não está comprando. Se você ir comprar uma casa, você vai esperar, então aquela casa não vai ser comprada. E todo mundo começa a fazer isso, a economia dá uma segurada em termos de crescimento. Exatamente. Eu acho muito engraçado porque o reacionarismo é esse desejo tão grande de voltar a um passado que não é o real, né, que é imaginário, que aí acaba voltando para um passado real, tipo de depressão, né? Exatamente. Americano. Exatamente. Tipo, bom, enfim.